noite, gente! Vamos entrando, que hoje o assunto é investimento. Vamos conversar hoje sobre investimento. O que é melhor fazer agora, nesse momento de coronavírus? Se você está interessado, se é melhor pegar o dinheiro, colocar na poupança, tirar o dinheiro da poupança, se é melhor colocar na taxa Selic, se é melhor colocar no CDI, se é melhor ir para o mercado de ações, se é melhor sair do mercado de ações. Se você não tem noção do que fazer, está perdido, então o momento de tirar as suas dúvidas é agora. Se você tem alguma dúvida sobre investimento e não sabe o que fazer, vamos hoje tirar todas as dúvidas, tá? Aproveita para chamar os amigos, compartilha a live. Vamos hoje aprender muita coisa sobre como investir o nosso dinheiro e qual que é a melhor saída nesse momento. Tá bom, gente? Deixa eu só separar aqui. Na semana passada, para quem não sabe, tá? Eu tô fazendo lives todos os dias às 18 horas. E hoje, como eu separei, eu acho que tinha umas 15 perguntas na semana passada. Eu não consegui responder todas as perguntas. Então hoje eu vou retomar esse assunto pra gente poder conversar. E à medida que vocês tiverem alguma dificuldade, alguma dúvida, tá? Pode ir falando, pode me chamar aqui, deixa aqui a sua pergunta, escreve aqui, acena, faz qualquer coisa. Que aí eu paro, a gente conversa, porque o objetivo da live, né, é pra gente interagir e conseguir acabar com as dúvidas. Então, gente, deixa eu me apresentar. Pra quem não me conhece, meu nome é Bianca e eu falo aqui nesse perfil sobre finanças pessoais. Aqui a gente conversa sobre maneiras de você sair do time dos consumistas, do time daqueles que gastam tudo que ganham por mês. E aprender de forma consciente, de forma sem ser sacrificante, a passar para o outro time. O time das pessoas que sabem colocar o dinheiro para trabalhar ao seu favor. Das pessoas que recebem juros ao invés de pagar juros para o banco. Tá bom? É esse time, eu quero que você participe. Vamos começar. A primeira pergunta que eu separei é a seguinte: qual é o melhor investimento para quem está começando? Essa pergunta eu acho que eu respondi na semana passada, uma pergunta bem parecida com essa. E essa pergunta normalmente é feita com muita recorrência, porque a pessoa quer começar a investir, ela sabe que investimento é uma coisa boa, já escutou falar sobre rendimento, sobre juros, mas não sabe por onde começar. E por onde começar? Olha, eu poderia falar para você que seria melhor você começar fazendo a sua reserva de emergência. Melhor você começando numa renda fixa, que é onde você tem mais segurança, para depois você começar a ir para a renda variável, para o mercado de ações, o mercado de fundos imobiliários. Só que antes de tudo isso, antes de você colocar a mão na massa, antes de você começar realmente ali, sabe, a praticar todo o conteúdo que é explicado aqui, eu acho que, acima de tudo, é importante que você tenha a educação financeira. Então, antes de colocar a mão na massa, é preciso ter essa educação. É preciso aprender como que funciona a mente das pessoas que colocam o dinheiro para investir. Das pessoas que, ao invés de pagar juros, estão recebendo juros ao seu favor, tá? Essa que é a grande diferença. E para isso, você precisa ter as suas finanças organizadas. Você precisa saber como que faz para o seu dinheiro hoje sobrar. Como que faz para você não gastar tudo do que você ganha e começar a investir. Porque para você se tornar um investidor, é preciso que o seu dinheiro sobre. Você precisa gastar menos do que você recebe por mês. E para essa mágica acontecer, porque eu sei, gente, para algumas pessoas isso parece mágica. Eu escuto várias reclamações de gente que fala que não consegue juntar dinheiro porque o dinheiro não sobra. Olha só, na semana passada, eu até coloquei um vídeo, me lembrei disso agora, falando que é possível a pessoa que ganha pouco juntar dinheiro. E eu recebi uma enxurrada de críticas de pessoas que falaram que isso é impossível, que não tem como juntar dinheiro quando você ganha pouco. E isso é uma crença, porque a pessoa não consegue enxergar que aquilo é possível. Mas sim, é possível você juntar dinheiro quando você sabe administrar o dinheiro que você ganha. E é isso que eu ensino aqui.
É isso que eu falo tanto no meu perfil. Quando você sabe administrar o seu dinheiro, quando você sabe, equilibrar, dar prioridade para aquilo que é importante para você, aí sim, você consegue pagar todas as suas contas e automaticamente vai sobrar dinheiro para você começar a investir e se tornar um investidor, tá? Então, o primeiro passo para você organizar as finanças é você saber administrar a sua renda, você anotar todos os seus gastos, você verificar para onde seu dinheiro está indo. Isso é o beabá. Então, se você não faz isso, se você não tem esse domínio das suas finanças, não dá para você começar a investir. Não dá para você chegar no plano do investimento, tá? Tem que ter essa base. Então, a educação financeira tem que ser o pilar. Então, a dica que eu dou para você que quer começar a investir é ter educação financeira, porque é sua base. E uma coisa, gente, eu até deixei aqui uma frase do investidor, um cara que ganha muito, mas muito dinheiro com a Bolsa de Valores. E eu sigo muitas coisas que ele fala. E ele falou a seguinte frase, tá? Que é uma fábula. Se ele tivesse... Peraí, vou colocar a frase pra vocês aqui, tá? Vou compartilhar com vocês a frase. Olha, é o seguinte. Peraí. Ó. A frase é o seguinte. Se eu tivesse 8 horas para cortar uma árvore, eu gastaria 6 horas afiando o meu machado. Sabe o que isso quer dizer, gente? Que antes de você começar a investir, antes de você começar a querer colocar o dinheiro na sua reserva de emergência, a colocar o dinheiro no mercado de ações, você precisa ter educação financeira. Você precisa saber como o seu dinheiro trabalha para você. Você precisa conhecer e não precisa ser especialista, tá? Só ter um pouco de conhecimento, de informação. E aí você vai ter toda a bagagem para poder se aventurar no mundo das finanças e aí sim começar a investir com segurança, tá bom? Então fica a dica. Deixa eu voltar aqui. Peraí. Pronto. Voltei. Agora vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta é: vale a pena pegar consignado para pagar um CDC ou um cheque especial? O CDC, nesse caso, gente, seria um crédito, sabe? Aquele crédito, aquele empréstimo que a gente recebe no banco, aquele empréstimo comum do dia a dia, que não é o consignado, tá? Aquele empréstimo que tem os juros mais altos. E olha só, essa frase, aliás, essa pergunta, ela é um pouco complexa. Por quê? Muita gente tem dúvida. Vale a pena, então, eu pegar um dinheiro que é mais barato, que tem os juros mais em conta e passar a liquidar toda aquela minha dívida para poder zerar isso e ficar só com um pagamento, só com o crédito consignado? Isso seria o quê? Transformando isso para a realidade financeira. Isso seria trocar juros caros por juros baratos. A grosso modo, isso parece muito legal. Parece maravilhoso. Só que tem uma grande questão atrás disso tudo. Para você fazer isso, que isso seria, gente, um remédio. Porque quando você tem uma dívida, quando você não está dando conta de pagar o seu financiamento, o seu crédito ou o seu cheque especial, essa dívida ela é um sintoma de que a sua saúde financeira não está bem, de que a sua organização está apresentando falhas. E por isso você tem dívida hoje. E quando você vai lá e quita essa dívida, pega um outro empréstimo e quita essa dívida, você está só curando aquele sintoma. Mas você não está matando o mal pela raiz. Você não está atacando a sua doença. Só está curando aquilo, sabe? E aquele sintoma é temporário. Você vai curar aquele sintoma naquele momento. Vai passar um tempo e o sintoma vai voltar. Porque a doença continua ali instalada. E a mesma coisa no seu orçamento. Quando você está lá com um orçamento que você, olha, tá sem conseguir dar conta de organizar, está gastando muito mais do que você pode, se você pegar um empréstimo, não vai adiantar. Você vai conseguir dar conta de pagar aquele empréstimo naquele mês, tá? Vai quitar aquele empréstimo e ficar com outro. Mas aí você vai, como a sua vida está desorganizada, no próximo mês, você vai lá e vai se embananar de novo, vai se confundir e quando vai ver, ó, já era. Piorou a situação. Se antes você tinha um empréstimo, agora você tem 2 empréstimos. E aí, ó, a situação fica pior. Então,
Eu acho o seguinte, se você não tem controle sobre as suas finanças, se você não consegue organizar bem, se você não tem o domínio, não vale a pena você trocar dívidas caras por dívidas baratas. Primeiro você tem que sanar o seu mal. Primeiro você tem que ir lá, tá? Mexer nessa estrutura, anotar os seus gastos, organizar suas finanças. Tá ok? Agora sim, eu vou tomar atitude, eu vou trocar minhas dívidas caras por dívidas baratas, que é uma excelente estratégia. Eu até falo isso para as pessoas que me perguntam, gente que me chama no direct. Falando nisso, gente, quem quiser pode ir lá, me chama no direct, tá bom? E pode fazer perguntas, tirar dúvidas. Eu estou super disponível para o que precisar. E aí, me perguntaram se valia a pena fazer isso. Vale a pena se você tem controle, se você sabe organizar suas finanças. Se você não sabe, é melhor não fazer isso, porque aí a chance que você tem de piorar a sua situação é muito grande, tá? Então, não vale a pena. A terceira pergunta é a seguinte: qual o melhor caminho para investir em ações agora em época de coronavírus? Quando eu li essa pergunta, já veio aqui na minha cabeça uma coisinha, um sinal de alerta. Porque normalmente, quando as pessoas querem começar a investir, elas logo se preocupam sobre ações. E elas ficam preocupadas em querer ganhar mais dinheiro. Porque a ação, hoje, no mercado dos investimentos, na mesa de investimentos, é onde dá mais resultado. É onde a rentabilidade é muito alta. E aí, todo mundo fica interessado, né? Em saber como que faz para ganhar dinheiro em ações, como que eu faço para poder investir, botar meu dinheiro lá e rentabilizar o meu dinheiro. Todo mundo quer isso. Só que esse mercado, como o próprio nome já diz, é renda variável. E ele é bem arriscado. A sua renda, ela fica o tempo todo oscilando, subindo e descendo. Ele é volátil, como se fala no mercado de ações. Ele não é linear. Então, se você está disposto a começar no mercado de ações, a primeira coisa que você tem que saber é que você tem que ter controle emocional. A sua parte emocional, ela tem que estar bem estável, porque você pode colocar o seu dinheiro lá hoje. Vamos supor que você tem 5 mil reais. Você coloca 5 mil reais lá e pode ser que amanhã você olha aquele dinheiro, não tem mais os 5 mil reais, gente. Pode acontecer isso. Pode ter 3 mil, pode ter 2 mil, porque o mercado de ações fica variando, como eu falei. Então, você está disponível a ver, você tem um controle emocional de ver o seu dinheiro caindo e não poder resgatar, porque se você resgatar, você vai estar realizando um prejuízo. Se você tiver, então já tem um critério para você começar a investir. E outra coisa, esse mercado, para você começar, você precisa ter antes o seu dinheiro guardado na reserva de emergência. Na semana passada, eu fiz uma live falando só sobre reserva de emergência. Eu tinha falado, que a reserva de emergência, ela precisa vir antes do investimento. Também teve uma pessoa que eu estava conversando ontem sobre isso. Essa pessoa queria a minha ajuda para começar a investir em ações, e eu falei para ela que antes dela entrar no mercado de ações, o mais seguro, o mais conservador, é ela ter uma parte do seu dinheiro guardado em uma reserva de renda fixa. Porque caso ela precise de algum dinheiro e ela vai lá no mercado de ações e não pode resgatar aquele dinheiro a qualquer momento, a renda fixa que vai ser a sua segurança, vai ser o seu apoio. Então, se você quer começar no mercado de ações, tem que lembrar disso. Ter controle emocional para poder ver seu dinheiro oscilando, ter uma reserva de emergência antes e entender como que funciona o mercado de ações. Porque é o seguinte, o mercado de ações... Peraí, gente. Ui. Deixa eu só ativar aqui os comentários. Que eu tirei os comentários. Voltei. O mercado de ações é o seguinte. Você está comprando ações de uma empresa. Você vai lá no mercado, na bolsa de ações, e você compra uma parte de uma empresa. Vamos supor que você escolheu a empresa Renner. A empresa Renner está lá, ela tem o seu valor de mercado. E você comprou. Como que você compra? Você está acreditando que aquela empresa é uma empresa boa, que aquela empresa no futuro ela vai crescer, ela vai ter lucro. Então você está se tornando sócio daquela empresa. E me fala uma coisa, comparando com a sua vida hoje. Se um amigo seu resolve abrir um negócio e te chama para ser sócio da empresa dele,
Você colocar lá 10 mil, 20 mil, sem conhecer o negócio dele, sem saber como que funciona, se ele tem dinheiro para entrar junto com você, se ele é honesto, se ele não é, você ia arriscar seu dinheiro assim? Não, né? Ninguém faz isso. Para você começar a entrar no mercado, para você escolher uma empresa na bolsa, você precisa conhecer essa empresa. Então tem que saber como que está a saúde financeira dessa empresa, como que é o caixa dela, se o presidente dela, a questão de governança dela, o balanço. Então são questões, são coisas pontuais que você precisa conhecer antes de entrar assim no mercado de ações, tá? E olha, não é difícil, mas é preciso ter cautela nesse momento, tá bom? Por isso que não é assim muito supetão. Ah, quero ganhar dinheiro, vou lá entrar em ações. Por isso que muita gente perde dinheiro, porque a pessoa fica motivada sabendo que tem um monte de gente ganhando, acha que ações é uma coisa de um jogo em que você aposta um dinheiro, né, uma roleta russa, e fica torcendo, esperando aquele dinheiro render para você, sendo que não é isso. É preciso ter conhecimento da empresa que você está investindo o seu dinheiro, tá? Ah, uma outra coisa. E tem uma frase para você entrar no mercado de ações. Você não pode esquecer esse lema do Warren Buffett. Você precisa saber o seguinte: são duas regras, tá? Que ele fala. A primeira regra, nunca perca dinheiro. E a segunda regra, nunca esqueça da primeira regra. Então, para você não perder dinheiro na bolsa, como muita gente perde dinheiro e depois, se arrepende, depois vai embora e nunca mais volta, fica arrependido, e isso é uma pena, porque a renda variável, ela tem muitas vantagens. Mas quando você entra sem saber, indo pelo efeito manada, pela movimentação de colegas, amigos, de indicações de quem você não confia, você acaba se prejudicando. Por isso tem que ter cautela na hora de entrar no mercado de ações, tá? Mas eu falo tudo isso não é para afastar vocês, muito pelo contrário. Quanto mais pessoas entrarem no mercado de ações, é melhor para o nosso país. É mais dinheiro movimentando a nossa economia. Então eu quero sim que mais pessoas participem do mercado de ações. Mais pessoas conscientes, pessoas que vão se manter lá e não que vão perder seu dinheiro e nunca mais voltar. Esse tipo de pessoa é ruim, tá? Vamos então para a próxima pergunta. Ui, desculpa. Só um minutinho. A próxima pergunta está relacionada com aquela pergunta anterior. Se vale a pena pegar o consignado para poder pagar um cheque especial, pagar um cartão de crédito, né? Até porque a taxa do consignado é menor. Só que, gente, olha só, vou falar um negócio pra vocês. Tem gente que me pergunta o seguinte: eu não tenho consignado, eu não tenho acesso, então eu não tenho jeito de trocar uma taxa cara por uma taxa barata, um crédito mais em conta? Sim, lá no site do Serasa, tá? O site oficial do Serasa, tem uma opção em que você consegue simular taxa de juros. Você coloca lá o seu CPF e o site passa para você vários lugares que te oferecem empréstimo com taxas bem reduzidas. Então, se você tem um crédito hoje pagando 8% ao mês, 14% ao mês, lá tem opções de 3%, tem opção de até 0,99%. Tudo vai depender do seu CPF, né? De como que é a sua relação com o mercado. Pode ser que para algumas pessoas apareça essa taxa mais em conta e para outras não. Mas não custa nada você ir lá no site simular, tá, gente? O site ajuda você também a trocar essa taxa, porque realmente ficar pagando uma taxa alta, ficar pagando uma taxa que os bancos cobram, que é altíssima, porque ele te cobra essa taxa porque você não tem conhecimento. É onde é mais conhecido, né? Quando você quer um empréstimo, todo mundo vai no banco, né? Porque é mais conhecido, é mais prático, é mais fácil. E aí, por ser tão fácil, você acaba ficando preso numa bola de neve, pagando uns juros desnecessários, uns juros muito altos. E aí vale a pena sim você trocar esses juros altos por uns juros mais em conta, uma taxa mais em conta. Só pra gente comparar, olha só, se você tem uma taxa de 8% ao mês e você trocar por uma taxa de 3% ou até 1% ao mês, gente, em relação a números, isso conta muito. Você está fugindo muito dos juros.
E é nessa hora que você está colocando dinheiro para trabalhar ao seu favor, tá? É usando a sua inteligência para poder fugir dos juros abusivos que os bancos estão cobrando, tá? Isso é muito fácil, é só você parar para pensar. Mas para fazer a troca de taxa, é preciso que você antes se organize financeiramente, tá bom? Só para me tirar uma dúvida, o pessoal que está aqui na sala hoje, me fala o seguinte, olha, bota uma mãozinha então para cima, quem tem hoje empréstimo ou quem já pegou empréstimo no banco, e uma mãozinha assim para baixo, quem nunca pegou empréstimo na vida, tá? Só para ter uma noção mais ou menos das pessoas que já pegaram empréstimo. Aquele empréstimo no banco ou até o consignado. Coloca a mãozinha assim pra cima, gente. Pra eu ter uma ideia. Vou esperar um pouquinho, porque eu sei que tem um atraso, né? Um pequeno delay de quando eu falo até vocês escutarem. Mas eu vou aguardar. E eu sei que tem muita gente... Ó, muita gente, aqui a mãozinha pra cima, tem muita gente que pega empréstimo. Eu vi que o Wallace botou pra cima, a Gabi botou pra baixo. Ó, é muita gente que pega empréstimo no banco e paga uma taxa muito alta. E a pessoa não tem conhecimento que aquela taxa é muito alta. E sendo que ela pode trocar essa taxa alta por uma taxa mais em conta. É só saber, tá? Pode trocar por um consignado ou até mesmo por um não consignado. A Fernanda botou para baixo. Fernanda nunca pegou empréstimo? Olha, quem nunca pegou empréstimo, gente, tá de parabéns. Porque a melhor coisa é você saber organizar as suas finanças e não pegar empréstimo. E quem não pega empréstimo, já está, ó, um limite. Agora pode começar a investir. Começar a ganhar dinheiro com o seu dinheiro. Ou seja, colocar esse dinheiro para rentabilizar e se multiplicar. Porque quando isso acontece, a gente consegue, ó, aumentar o nosso capital. Que é isso que todo mundo quer, né? Ter mais dinheiro. De uma forma inteligente. Sem precisar trabalhar mais para isso. Você vai ter mais dinheiro, mas colocando o dinheiro numa taxa boa, num rendimento bom. Sem precisar ser escravo dele, tá? O dinheiro que lute para você. Não é você lutando pro dinheiro, não. Não é você trabalhando cada vez mais. Porque eu escuto isso, gente. Ah, para ganhar mais dinheiro tem que trabalhar mais. Não, 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 não. É errado. Para você ganhar mais dinheiro, você tem que aprender melhores investimentos. Você tem que estudar mais sobre investimentos. Achar possibilidades de colocar o dinheiro para render para você. Achar possibilidades de você colocar esse dinheiro para se potencializar, aumentar o seu capital. Porque é essa visão, gente, de mentalidade rica tem. Porque é isso que eu faço hoje. Para aumentar o meu capital, para ter mais dinheiro, eu escolho os melhores investimentos. Eu tenho lá meu dinheiro em renda fixa, que é a minha reserva de segurança, mas eu tenho dinheiro aplicado em ações, em fundos imobiliários, que são investimentos que ao longo prazo vão se multiplicar e vão garantir que eu me aposente sem depender do INSS. Sem precisar ficar esperando o governo, sem precisar ficar pedindo dinheiro dos familiares, tá? Essa que é a grande diferença, quando você tem a noção de como colocar o dinheiro para trabalhar para você. Tá bom, gente? Vamos então para a próxima pergunta. Ah, tem uma pergunta aqui sobre TED, tá? Eu achei essa pergunta bem pertinente. A pergunta fala o seguinte: as corretoras, elas cobram TED de resgate quando você vai tirar o seu dinheiro. Você vai resgatar o seu dinheiro da corretora? Olha só, não, tá? Quando você pede o seu dinheiro de volta, você aplicou o seu dinheiro na corretora e você quer resgatar o seu dinheiro, você, para poder movimentar, você não precisa pagar TED. Mas quando você vai colocar o seu dinheiro para investir, TED, gente, é uma transferência bancária, tá? Você está passando o seu dinheiro de um banco para outro banco. E aí, quando você faz essa transferência, você é cobrado sim. A não ser que você tenha uma conta que não cobre. E por isso que eu separei essa pergunta. Porque as pessoas que querem começar a investir o dinheiro, elas precisam ter uma conta que não cobre para fazer DOC e não cobre TED. Se a sua conta hoje cobra por DOC ou por TED, está na hora de você repensar se essa conta corrente que você tem é realmente boa para você. Porque um investidor precisa de uma conta gratuita, tá? E como que é essa conta gratuita?
normalmente é uma conta digital. A conta que eu tenho é uma conta de um banco grande, tá? Mas ela não é a única. Vários bancos hoje, esses bancos que a gente conhece, tem a conta corrente e tem hoje a opção de conta digital, que é uma conta 100% gratuita. E essa conta vai te proporcionar você fazer transações bancárias, você transferir o seu dinheiro todo mês para a sua corretora sem pagar nada por isso. Porque, afinal de contas, você é um investidor. Você quer colocar o dinheiro para trabalhar ao seu favor. E não dá para ficar pagando taxas de mensalidade, taxas de transferências bancárias para o banco. Então fica a dica. Investidor, conta sem pagar. Gente, o Nubank tem conta que não paga nada. O Banco Inter tem conta que não paga nada. Vários bancos digitais. Se você jogar lá no Google, contas digitais, tem várias contas gratuitas. Elas não cobram mensalidade, nem muito menos transferências bancárias. E o investidor, ele precisa transferir pelo menos uma vez ao mês para a sua corretora. Porque o seu investimento, ele tem que ser progressivo, tá? Progressivo não, ele tem que ser constante, seria a melhor palavra para definir. Todo mês você tem que transferir o dinheiro. Não adianta transferir uma vez só. Então, todo mês você vai ter que pagar essa taxa se a sua conta não é gratuita, tá? Então, essa é a grande importância de você ter uma conta gratuita. Uma conta que não cobra nada. Vamos, então, para a próxima pergunta, que é sobre consórcio. Olha, na semana passada, eu falei sobre planos de capitalização. Porque perguntaram se realmente plano de capitalização era uma boa, se era um investimento bom. E até eu comparei com o investimento de Selic. E aí vieram me perguntar sobre consórcio. Olha, gente, consórcio, ele não é um tipo de investimento. Então, não dá nem para comparar o consórcio com um Selic, com um indexador CDI, com qualquer coisa que renda dinheiro em renda fixa. Porque o consórcio, ele é um tipo de empréstimo. Quando você aceita participar de um consórcio e paga lá parcelas mensais, você paga juros. Que juros é esse? É uma taxa de administração. Eu fiz uma simulação no meu banco para falar para vocês como que funciona isso. O meu banco cobra uma taxa de 15% de administração. Essa taxa, ela vai variar em todo o contrato, tá? Variar não, vai se manter em todo o contrato. Além dessa taxa de 15% que meu banco cobrou, ele cobrou também uma taxa de 3% referente a fundo de reserva, que é uma taxa que eles cobram para uma segurança. Caso ocorra alguma inadimplência de alguma pessoa que está participando do consórcio, aquela taxa vai funcionar como uma segurança para todo mundo, todos os participantes. Então, o consórcio, na minha simulação, ele cobrou 15% mais 3% de fundo de reserva, então 18%. Esses 8% ele cobra no total do período. Eu fiz uma simulação pegando 40 mil, uma carta de crédito de 40 mil. E aí no final eu pagaria o valor de 48 mil, foi isso. Ou seja, eu estaria pagando 48 mil e a carta de crédito seria, gente, no valor de 40 mil. 8 mil reais seria o valor que o banco pegaria para ele, tá? E se você parar para pensar, esses 8 mil reais que você pagou a mais, que no caso da minha simulação eu paguei, você está pagando para antecipar o carro. Porque o empréstimo é uma forma de você antecipar um bem que você não pode comprar. Então, se você não quer esperar, eu não quero esperar, eu preciso do meu carro agora, Bianca, eu tenho que ter esse carro. Aí sim, então você paga os 8 mil reais, você assume que você está pagando um valor que você poderia estar recebendo. Porque se você colocasse esse mesmo valor mensal em um rendimento, assim como o Selic, você estaria recebendo esse dinheiro para você. Mas se você fala assim, não, eu quero esperar, porque é a maneira mais inteligente de colocar o dinheiro para trabalhar para mim. Aí vale mais a pena você juntar o seu dinheirinho, esperar o dinheiro render, aumentar e vai lá e compra esse valor. E pagando à vista, você tem até um pouco de desconto, né, na hora de negociar a compra do seu carro. Mas tem uma exceção. Você pode me falar o seguinte, não, Bianca, mas eu quero comprar um carro, eu quero antecipar essa compra, eu não posso esperar 2 anos, que a simulação que eu fiz foram de 2 anos, tá? 24 parcelas. Eu não quero esperar 2 anos porque eu quero trabalhar com esse carro. Eu quero ser motorista de aplicativo. Então aí
Você está pegando um empréstimo para poder abrir um negócio, porque você está virando autônomo. Então, você está investindo no seu trabalho. Aí é diferente. Pensando dessa forma, pode ser que sim, pegar um consórcio sirva para você, porque aquele dinheiro você vai começar a rentabilizar. Agora, quando é um valor de um carro para o seu consumo, você começa a perceber que nem é tão vantajoso assim você não esperar. Vale mais a pena você acumular o dinheiro e esperar o dinheiro se rentabilizar, trabalhar para você ir lá e pagar à vista. Tá bom, gente? Então, lembre-se que consórcio, ele não é um investimento, tá? Vamos então para a próxima pergunta. Uma outra dúvida, gente, que eu recebi antes de finalizar a live, sobre o Selic. Porque eu falei na semana passada, para começar uma reserva de emergência, tem que colocar o dinheiro em uma renda fixa, né? Um local que você pode tirar o dinheiro a qualquer momento. Porque a reserva de emergência, ela tem que ser algo que seja fácil de resgatar o dinheiro. Por isso que não pode colocar o dinheiro em ações, em fundos imobiliários, em imóveis. Tem que ser algo que você consiga tirar, ter uma liquidez diária. E aí eu dei como opção o Tesouro Selic. E me perguntaram se esse Tesouro Selic é obrigatório você colocar dinheiro para render lá todo mês, né? Você investir dinheiro mensalmente. Olha só, o Tesouro Selic, ele não te cobra um investimento mensal, nada disso. Você pode colocar o dinheiro lá uma vez e nunca mais investir dinheiro lá. Só que para a sua reserva de emergência crescer, para qualquer tipo de investimento começar a crescer e se acumular, é preciso que você coloque o dinheiro todo mês. E ele não é automático, tá? Alguns bancos têm um aplicativo que você consegue colocar a programação automática. A outros não. Então, se você não tem essa programação automática, todo mês você vai ter que ser disciplinado, separar o seu dinheiro e aplicar, transferir para a conta do Tesouro. Todo mês fazer isso, porque sozinho ele não vai fazer, tá bom? E além de ser importante você ter disciplina e ter o comprometimento de todo mês colocando um pouquinho. Porque é de pouquinho em pouquinho que o seu rendimento vai crescendo. Porque para você ver seu dinheiro acumulado e rendendo muito, é preciso que o trabalho seja dobrado, tá? Tem que ser o seu trabalho mensal, você colocando a sua parte e os juros fazendo a parte dele. Então tem que ser a união de duas forças, a sua e a dos juros, tá? Porque é assim que se faz. E o valor, gente, não precisa ser nada absurdo. O Tesouro Selic hoje você pode começar investindo apenas R$33. Gente, é isso mesmo. Investindo apenas R$33, você pode começar a se tornar um investidor, tá? Então, não tem desculpa para não começar a investir. É só ir lá, transferir o dinheiro para o Tesouro. Voltou, a conexão parou um pouquinho, né? Mas voltamos. Então, gente, alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Eu sei que essa parte de investimentos é um pouco complicada, porque é muito novo, né? Aqui no Brasil a gente não tem muita noção sobre investir, porque a gente não tem a cultura de investir. Então a gente acha que investir é uma coisa difícil, é aquele bicho de 7 cabeças. Mas quando a gente vai adquirindo mais conhecimento, a gente vai aprendendo que investir é fácil, gente. E a gente tem medo porque a gente não conhece. Quando a gente começa a ver que é fácil, que é possível qualquer pessoa se tornar um investidor, o medo vai embora rapidinho, tá? Então, eu vou encerrar a live hoje. Espero que vocês tenham gostado da live. E amanhã estou aqui de novo, às 18 horas, tá bom, gente? Quem entrou agora, eu estou encerrando a live, mas eu vou deixar a live salva aqui em cima. Hoje eu falei sobre investimento. E amanhã eu volto às 18 horas pra gente conversar mais sobre finanças pessoais, para vocês aprenderem como coloca o dinheiro para trabalhar ao seu favor, como que organiza as suas finanças pessoais e como não gastar por impulso. Porque, ó, uma coisa está ligada à outra. Quando você aprende uma coisa aqui, olha, o resto todo funciona, tá? É uma engrenagem. Se um lado estiver funcionando, as outras partes vão andar todas juntas, tá bom? Então, um beijo, gente. Obrigada por terem vindo. Até amanhã, às 18 horas.